Olá! Sejam bem-vindos à primeira aula virtual de filosofia do professor Daniel, onde já se viu a gente se encontrar dessa forma, hein? É nós contra o corona, vamos com tudo. Sabe que eu insisto em dizer isso, né? Que a saudade é bastante grande. Eu espero que vocês consigam passar por esse momento de forma muito disciplinada quanto ao enclausuramento, porque realmente ele se faz necessário, não é, gente? Nós teremos aí algumas semanas de muita luta, de muita resistência. Tenho certeza absoluta que nós conseguiremos derrotar este tal deste corona que gerou esse atropelamento nas nossas vidas, né? Porque a expressão que eu uso é essa, né? Nós somos atropelados pelo corona, não tem outra explicação não tem outra expressão para explicitar aquilo que a gente tá vivendo, né? Acho que melhorou um pouquinho a iluminação aí, né? Eu me adaptei, eu tô aqui dentro do meu escritorinho na minha casa, tentando aqui criar uma espécie de sala de aula virtual, né? Claro que eu tenho alguns privilégios, né? Do que não dá para beber refrigerante dando aula na escola, mas é claro que na casa da gente a gente consegue dar aula desse jeito. Então, viva! Deixa eu dar o primeiro golinho. Ai, que delícia! Olha só, gente. Na aula de hoje, eu vou tratar com vocês sobre Platão. Platão que vem na sequência de Sócrates. Nós vimos Sócrates, vimos a ironia e a maêutica, vimos os daimons, vimos que ele foi condenado, vimos que ele tomou cicuta para morrer. As acusações eram corromper a juventude, questionar a existência dos deuses. Enfim, vimos que Sócrates inaugura um debate na filosofia sobre a verdade, defendendo que a verdade existe, que ela é absoluta, é eterna e é imutável, e que um dos papéis da filosofia seria encontrar esta verdade, não é? Porque se eu conheço esta verdade, claro que não dá para conhecer totalmente, mas se eu conheço partes dessa verdade, eu me torno um cara mais sábio, eu me torno um cara mais tolerante. Vejam, gente, dito isso, essas são as informações assim que vão funcionar como uma espécie de aquecimento para a gente falar do cara da aula de hoje, este que foi aluno de Sócrates, Platão, que esteve presente no leito de morte de Sócrates e que foi o seu, então, maior interlocutor, a fonte de maior credibilidade. Vamos conhecer um pouquinho da vida de Sócrates, em seguida nós falaremos a respeito do seu pensamento. Sócrates nasceu na cidade de Atenas, é de família nobre, seus pais são descendentes de uma galera que inclusive se meteu com política. Seu nome não era Platão, curioso. Platão é um apelido que significa ombros largos. O seu nome era Arístocles e ele viveu em Atenas muito bem, até o momento em que o Sócrates é morto. Ele tem uma desilusão política, tem uma desilusão com a democracia ateniense, porque a democracia decidiu pela morte do homem mais sábio que ele havia conhecido. Então, em razão disso, ele sai, dá um giro no mundo conhecido, passa por situações muito inusitadas, chega inclusive a ser escravizado, e depois de um tempo, já maduro intelectualmente, mais velho, ele retorna para Atenas e decide então fundar uma escola de formação filosófica dedicada a um herói mitológico chamado Academos. Academos. Daí vem a expressão academia, que leva o nome então da escola de Platão. Havia uma plaquinha na frente da academia. A plaquinha dizia o seguinte: não entra quem não sabe geometria. Numa outra tradução possível,
não entra quem não sabe matemática. Nós já sabemos, gente, que a matemática, e uma das áreas da matemática é a geometria, a matemática se desenvolveu com o avanço filosófico. Por quê? Porque a matemática era o jeito lógico de demonstrar aquilo que filosoficamente vinha sendo defendido. Na aula de hoje nós vamos ver como é que isso se desenvolvia. Vejam só, gente, o Platão então ele vai viver o resto da vida lá na academia. Já velhinho, ele recebe como aluno um cara que vem de Estagira, da Macedônia, chamado Aristóteles. Aristóteles vai ser o seu principal aluno. Aristóteles vai ser o seu melhor aluno. Aristóteles alimentava a esperança de ser o sucessor de Platão na academia. Ocorre que Platão acabou escolhendo um sobrinho este de nome Espeusipo. Espeusipo despontou para o anonimato. Ninguém nunca mais ouviu falar do camarada. O fato é que esta escolha produziu um desapontamento em Aristóteles, de tal modo que ele rompeu com a academia e vai construir a sua história, assunto que nós conheceremos na próxima aula. Platão então morrerá em Atenas, nesse contexto de já estar aposentado aí da academia, da sua escola, daquela que não entrava quem não soubesse geometria. Reparem bem, gente, a partir de agora nós veremos os aspectos filosóficos mais importantes do pensamento de Platão. A primeira questão que a gente tem que guardar diz respeito a um debate começado por Sócrates. Sócrates, a partir da sua dialética, um debate, um diálogo com debate, em busca da verdade. No caso de Sócrates, a sua dialética era composta da ironia e da maiêutica, né? Era um caminho, era um método que ele mostrava para alcançar a verdade. Platão, como segue esta tradição, também vai nos apresentar um método, também vai nos apresentar a sua dialética de busca da verdade, de busca do conhecimento. Esta dialética platônica agora está sustentada numa teoria famosa, a mais famosa teoria de Platão, a chamada teoria das ideias, também conhecida como teoria das formas. Eu vou explicar então o que é a teoria das ideias, isto que serve como base, como eixo de sustentação para nós pensarmos a dialética platônica. Atenção aqui, gente, a teoria das ideias. Para Platão, há dois mundos. Este mundo aqui embaixo, Platão vai chamar de mundo sensível. O mundo sensível também vai ser chamado de mundo das sensações, mundo das aparências, mundo das opiniões, mundo das crenças. E haverá um outro mundo chamado mundo das ideias, também conhecido como mundo inteligível, mundo das essências, mundo das formas, mundo onde o conhecimento, a verdade, está presente. Reparem bem, mundo sensível, mundo inteligível, com todos esses outros nomes aí que eu chamei. Atenção aqui, gente. Para tudo aquilo que existe no mundo sensível, existe um molde, existe um modelo ideal no mundo inteligível. Vamos usar um exemplo usado por Platão. Olha só, aqui no mundo sensível, que seria o nosso mundo, nós habitamos o mundo sensível. Aqui no mundo sensível, eu tenho o cavalo manga larga, eu tenho o pônei, eu tenho a zebra, eu tenho uma variedade de cavalos que surgiu da mesma essência, do mesmo molde, do mesmo padrão. Este mesmo molde, esta mesma essência, esta forma ideal de cavalo estaria presente no mundo das ideias, e a partir desta referência eu tenho então todos os cavalos surgindo no mundo das sensações, no mundo sensível.
Isto vale para tudo. Então vejam só, gente, no mundo das ideias, eu tenho o ideal de tudo, o molde de tudo. Eu tenho uma forma perfeita que será reproduzida no mundo sensível. E aí Platão coloca, quando esta reprodução é feita, nunca a cópia, porque embaixo eu tenho uma cópia do padrão, uma cópia do ideal. Quando algo é copiado, ele nunca é tão perfeito quanto o ideal. Suponhamos que aí, na parede da sua casa, esteja a cópia impressa da Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, o maior nome do Renascimento. Esta se trata, portanto, de uma cópia, parece o original, mas o original está no Museu do Louvre, o original está em Paris. Mas por que não é o original, embora pareça? Porque nós temos o original lá, aquilo é o ideal e a partir daquilo a cópia é feita. E a cópia nunca vai ser igual ao original, não vai ter a variação de relevo que a própria tinta vai causar, não vai ter o tempo de existência que tem lá. Se eu usar esse exemplo e tentar encaixar na teoria das ideias de Platão, o que significa? O original da Mona Lisa, aquele sim pintado por Leonardo da Vinci, está no equivalente ao mundo das ideias, enquanto que esta cópia que tem aqui, pode ter na casa da minha avó, pode ter na casa da minha tia. Estas cópias são meras aparências do original. Parecem ser original, mas não são. O original tá lá, é um só. Mas vejam, gente, como parecem ser originais, e se a gente não se dá conta de que são cópias, a gente acaba se equivocando, o Platão vai dizer isso acontece com todas as coisas, né? Eu posso olhar um determinado cavalo no mundo sensível e falar, não, isso aí é o ideal, isso aí é perfeito. Mas não é, não é, o perfeito tá lá no mundo das ideias. Aqui parece ser perfeito. E por que a gente se engana? Platão esclarece, a gente se engana porque os sentidos nos enganam. Os sentidos fazem com que a gente olhe para aquilo do mundo sensível, crendo ser o ideal, crendo ser o perfeito, crendo ser o molde, a essência, a ideia de. Mas na verdade não. Na verdade há uma distorção daquilo pro original. Como é que então a matemática pode nos ajudar a entender este fenômeno? Vejam, gente, aqui no mundo sensível, no mundo em que nós habitamos, há uma série de ondulações, há uma série de angulações na natureza e tal. Mas nós nunca encontramos naturalmente, por exemplo, um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é algo do ideal, perfeito, milimetricamente perfeito, as angulações perfeitas, 90 graus. O triângulo retângulo é típico do mundo das ideias. O que nós temos aqui são aproximações, angulações distorcidas, que muitas vezes podem até se assemelhar a 90 graus. Mas na verdade não. 90 graus, perfeitamente falando, eu só tenho no mundo das ideias. O mundo das ideias, portanto, gente, é um mundo em que eu tenho o ideal de tudo. Platão vai dizer, o ideal de belo está lá e tudo que se replica enquanto belo não é belo em si, não é belo essencial no mundo sensível, porque tem defeito. O ideal de belo está lá, o ideal de justo está lá e o ideal de verdadeiro, de conhecimento também está lá no mundo da ideia. Portanto, aqui nós temos uma aparência de verdade, uma aparência de beleza, uma aparência de justiça. Jamais será a justiça em si, o belo em si, a verdade ou o conhecimento em si. Estes pertencem sim ao mundo das ideias. Tá bom, então como é que eu defino este ideal? Como é que eu sei que eu estou lidando com algo da mais absoluta perfeição, algo que é do mundo das ideias? Platão vai dizer, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é ideal, tudo aquilo que é essencial, não pode ser refutado, não pode ser contrariado. Como é que eu sei que eu alcancei uma forma, eu alcancei uma ideia do mundo das ideias? Eu alcancei quando eu chego a uma conclusão que não dá mais para eu rebater, que não dá mais para eu contraditar, que não dá mais para eu desmontar. Esta conclusão que não mais admite contradição é o que nós vamos chamar de ideia, é o que nós vamos chamar de forma, é o que nós vamos chamar de conhecimento. Vamos pensar com a matemática, esse exemplo quem está dando sou eu, mas é só para a gente entender. Se eu disser assim, 2 vezes 3 igual a 6.
Existe algum 2 vezes 3 na sua vida que não vai dar 6? Não existe. Portanto, 2 vezes 3 igual a 6 é uma conclusão irrefutável. Sempre que houver 2 vezes 3, o resultado inexorável é 6. Tem-se aí, portanto, uma construção de conhecimento que alcança uma conclusão presente do mundo das ideias. Portanto, como é que vai funcionar a dialética platônica, gente? A dialética platônica, ela será ascendente. Qual sentido? Nós partimos de uma temática, sempre o diálogo com debate, a dialética, partimos de uma temática relativa ao mundo sensível, qualquer que seja, e a partir desse debate, nós vamos limpando esta temática das sensações, daquelas experiências que vão nos enganando. Até que nós chegaremos a determinadas conclusões irrefutáveis, ou seja, que não são possíveis de discordância. Quando nós chegarmos a estas conclusões, pronto, nós beliscamos um pedaço do mundo das ideias, nós chegamos a um conhecimento genuíno. Reparem, gente, o mundo das sensações, o mundo sensível, o mundo das aparências, é o mundo das opiniões, é o mundo onde eu acho que, eu não tenho muita clareza, o que em grego nós chamamos de doxa. Doxa, escreve-se D-O-X-A, doxa. E este mundo das ideias, em que os conhecimentos estão ali puros, limpos de qualquer experiência sensível, nós chamamos de episteme. Episteme é conhecimento em grego. Portanto, a dialética platônica é aquela que vai do mundo sensível ao mundo inteligível, a partir de um movimento dialético. Beleza, gente? Agora vejam só, ponto 2 da filosofia de Platão que a gente tem que conhecer. Conhecemos a teoria das ideias, vamos então agora ao ponto 2. O que o Platão vai dizer, gente? A teoria das ideias pode ser explicada a partir de uma historinha. A teoria das ideias pode ser explicada a partir de uma alegoria. É o que o Platão vai chamar de alegoria da caverna ou mito da caverna. Mito este que está presente no livro 7º da obra chamada A República. Gente, é muito simples de entender a alegoria da caverna. Vou contar essa historinha. Prestem bastante atenção. Dentro da caverna, algumas pessoas estavam acorrentadas. A expressão que o Platão usa é grilhões, grilhões correntes. Essas pessoas estavam acorrentadas, de costas para a saída da caverna, a saída estava lá em cima, todas elas estavam de costas para a saída, de frente para um paredão. Atrás delas tinha uma fogueirinha. Como elas estavam acorrentadas de tal modo que elas não podiam se mexer. Elas não olhavam para trás e muito menos para a saída. Acorrentadas, durinhas ali. E a fogueirinha atrás. Também entrava a luz de fora da caverna. De fora da caverna era a vida. A galera, todo mundo ali, o mundo acontecendo. Pois bem, as pessoas cresceram acorrentadas, sempre olhando para a parede. A luz da fogueirinha, a luz que entrava de fora da caverna, fazia sombra na parede da caverna. E se a vida inteirinha eu cresci olhando estas sombras projetadas na parede da caverna, eu vou crer que estas sombras são reais, são coisas reais. Eu cresci a vida inteira vendo isso, não tenho como comparar. Ocorre que vai chegar um dia, um desses caras se desprega dos grilhões. E ao se despregar dos grilhões, ele escala a caverna, sai fora da caverna, fala: mano, olha aqui fora, olha o mundão aqui bombando. E a gente olhando ali sombra, achando que é verdade. Ele fala: pô, vou soltar todo mundo. Ele desce correndo e fala: galera, isso aqui é tudo faz de conta, nós não estamos enxergando nada de real, eu vou soltar todo mundo e a gente vai para fora da caverna. Quem está dentro da caverna acorrentado se entreolha, fala: xiii, esse cara pirou o cabeção. E eles vão e matam esse cara que queria soltá-los da caverna. Essa é a historinha, basicamente falando, que o Platão conta e que agora a gente precisa estabelecer algumas relações com a teoria das ideias. Por que que essa historinha explica a teoria das ideias? Olha só, gente.
Dentro da caverna corresponde ao mundo sensível. Dentro da caverna, as coisas aparentam ser reais. As sombras aparentam ser verdade, aparentam ser reais, mas são simplesmente projeção. Fora da caverna é o mundo das ideias, é o mundo inteligível, porque lá a realidade está realmente a todo vapor. Ali as coisas são como são. Portanto, dentro da caverna, mundo sensível, fora da caverna, mundo inteligível. Vejam que este rapaz que escapa das correntes, dos grilhões, ele escala a caverna. Vejam que quando a gente pensa a teoria das ideias, sai do mundo sensível e sobe em direção ao mundo inteligível. Escalar a caverna também é subir. Portanto, é um movimento ascendente, de subida. Mundo sensível, mundo inteligível. Dentro da caverna, fora da caverna. Escalar a caverna, gente, demanda um esforço. Qual é a mensagem aí? A busca do conhecimento demanda um esforço. Ó, tem que suar. Outra questão, nem todo mundo vai conseguir escalar para fora da caverna. Nem todo mundo conseguirá ter acesso ao conhecimento. Muitas pessoas preferirão ou não darão conta, então viverão dentro da caverna, viverão a vida toda vendo sombra, achando que aquilo é real. Uma outra informação a título de curiosidade é que este rapaz que sai da caverna, conhece o mundo ideal, o mundo das ideias, né, e volta para tentar soltar todo mundo, esse cara seria a imagem de Sócrates, que ao tentar propagar a verdade para os cidadãos atenienses, acaba sendo morto. Assim como este que volta à caverna para tentar soltar todo mundo. De novo, né, gente? Às vezes, para a grande maioria das pessoas, viver sob a sustentação de mentiras é mais agradável, lamentavelmente. Então essas são as mensagens que a teoria das ideias com a alegoria da caverna tentam passar. Agora o professor vai dar um golinho no refri. Já continuamos. Espera aí, 5 segundos, ó. Saúde. Oh, maravilha, não? Já imaginou se os caras autorizam, gente, que a gente dê aula tomando refrigerante? Eu não sou de beber bebida alcoólica também não daria, né? O cara começa a aulação, acaba a aula num baita de um foguete. Não é o caso. Agora, tomar um refri, que problema tem? Podia ter, né? Inclusive podia ter um freezer dentro da sala com uma variedade de refrigerantes, enfim, sucos. E aí a gente ia bebendo durante a aula, quem sabe porém até uma pequena churrasqueira e criaríamos um ambiente até mais informal, não sei. Fica aí como dica, quem sabe alguém ouça e emplaque a ideia, né? Pode falar que foi ideia de vocês também, não tem problema nenhum não. Mas vamos lá, gente. Olha só. Vamos discutir agora a alma, a visão da alma, segundo Platão. Vale destaque aqui que tanto Sócrates como Platão, Aristóteles em seguida, seguem uma tradição pitagórica. E eu disse a vocês que Pitágoras defendia a imortalidade da alma. Eu disse a vocês também que Sócrates, quando estava no seu leito de morte, acalmava os seus seguidores dizendo, olha, calma, eu vou morrer, mas é meu corpo, a minha alma vai encontrar com outras almas sábias que eu sempre quis encontrar, conhecer e tudo mais. Portanto, esta tradição da imortalidade da alma passa por esses pensadores. É claro que a doutrina da imortalidade da alma defendida por Pitágoras tem diferença da doutrina da alma defendida por Platão, por Sócrates e tudo mais. Mas a noção de que a alma é imortal mantém-se a mesma, e é isso que vai nos interessar aqui. Então, a primeira informação sobre a questão da alma, segundo Platão, é que ela é imortal. E ela, gente, atenção aqui, ela é imortal e ela habita os dois mundos. A alma pode tanto estar no mundo das ideias, como também pode estar no mundo sensível. Mas quando é que a alma está no mundo das ideias? A alma está no mundo das ideias quando ela não está no corpo de ninguém. Quando é que a alma está no mundo sensível? Quando ela está no corpo de alguém. Usarei uma expressão aqui que Platão não usou, quero fazer esse destaque, mas é só para a gente entender. Alma encarnada, mundo sensível. Alma desencarnada, mundo inteligível.
Agora, a partir dessas informações, gente, eu queria apresentar a vocês uma outra teoria de Platão, chamada teoria das reminiscências. Reminiscências. Essa expressão, reminiscências, significa lembrança. Vejam só, atenção à ideia. O que o Platão defende? Quando alguém morre, a alma vai para o mundo das ideias. No mundo das ideias, esta alma toma contato com as essências, com as formas, com os ideais. Estou usando palavras que produzem o mesmo sentido, mas são palavras variadas porque usam essas palavras variadas. Mas a ideia é a mesma, né? Tem a forma ideal de cada coisa. Então, a alma, ela vai ter contato com essas essências, com a essência do ideal de belo, com a essência do ideal de justo, com a essência do ideal de verdade, enfim, com os conhecimentos de uma forma geral. Ela fica abastecida dessas informações. Quando esta alma encarna novamente, o que acontece, gente? Esta alma vem abastecida dessas informações, mas no momento em que ela entra no corpo humano, a alma se esquece. É como se tivesse um blackout. As informações continuam ali no HD da alma, mas o ser humano não se dá conta. E aí Platão diz, quando a gente ao longo da vida vai aprendendo as coisas, na verdade, esse processo de aprendizado vai trazendo pra gente informações que nós já tínhamos, porque essas informações estavam já na nossa alma e que aos poucos a gente foi se lembrando. Portanto, aprender não revela um ineditismo. Aprender revela uma lembrança, porque a nossa alma já sabia quando tinha passado pelo mundo das ideias. Isto se chama a teoria das reminiscências. O professor vai tomar o cuidado de ler uma explicaçãozinha muito rapidinha para vocês entenderem. Olha só, teoria das reminiscências. Quando se aprende algo, na verdade, apenas se lembra, pois sua alma já havia aprendido no mundo das ideias. Beleza, gente? Agora tem uma terceira coisa em relação à alma que eu gostaria que vocês soubessem. O Platão vai dizer que há 3 tipos de alma. Há uma alma racional, é a alma desenvolvida por aqueles que conseguiram sair da caverna, por aqueles, a infinita minoria que teve assim um conhecimento mais depurado, que se dedicou mais. Aqueles que eram detentores dessa alma teriam uma tarefa na cidade. Qual a tarefa segundo Platão? Eles seriam os governantes. É o que o Platão chama de reis filósofos. Reparem que a expressão reis filósofos não é uma expressão que remonta a uma monarquia, no sentido de morreu o rei, o príncipe assume. O rei filósofo é aquele que de forma meritocrática, porque se esforçou e saiu da caverna, se esforçou e conseguiu obter conhecimento, conseguiu, portanto, se tornar apto a ser o governante. O segundo tipo de alma que o Platão coloca é a alma emotiva. A alma emotiva é aquela que vai ser a alma das pessoas que conseguem se emocionar mais. Entendendo emoção não só como choradeira, tristeza, não é isso, né? Mas é o cara que consegue transbordar raiva, transbordar ira, transbordar todo e qualquer tipo de emoção. Ele vai dizer, o sujeito que tem esse tipo de alma é bom para ir trabalhar no exército, é bom para defender a cidade, vai ser guardião. E há um terceiro tipo de alma que o Platão chama de alma apetitiva. Esta alma, gente, é daquele sujeito que está mais ligado aos desejos da carne. Tanto que a palavra apetite revela essa ideia de desejo sexual. O sujeito ligado à alma apetitiva, ele cumpre mais a tarefa de reprodução, de garantir a reprodução, de garantir a preservação da espécie. E ele vai ser bom para trabalhar onde? Platão disse, esse cara pode ajudar na cidade, no cultivo. Ele vai ser um camponês. São esses 3 tipos de alma apontados por Platão. Tá, gente? Uma outra informação. O Platão, numa obra chamada Timeu, ele vai fazer um discurso da origem do mundo, ele vai apresentar uma explicação. E ele vai dizer que nós surgimos de um deus, aspas, o deus de Platão, chamava-se Demiurgo. E que o Demiurgo
que habitaria o mundo das ideias e seria criador de todas as formas, de todas as essências, enfim. O demiurgo, que é o criador de todas as coisas. É a causa inicial, é aquele que deu início a todos os acontecimentos presentes no universo. Pois bem, gente, em linhas gerais, eram essas as informações que eu gostaria que vocês conhecessem de Platão. Eu vou mandar junto com essa aula mais um linkzinho para a gente ilustrar um pouco daquilo que nós trabalhamos aqui. Eu espero que eu tenha me feito compreender. Quero insistir com você. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Estou 100% à disposição de você. Beleza, gente? Muito obrigado pelo papo. Vamos em frente. Beijão!